Essa é uma de suas fantasias, não é? Humilhação pública. É sexy, não é? No vídeo de hoje, nossos personagens se envolvem em uma série de eventos caóticos, desde Quagmire perdendo-se em um relacionamento tóxico até a busca desesperada de seus amigos para encontrá-lo. Confrontos com uma namorada perigosa, cenas de ciúmes entre Stewie e Brian e muito mais. O episódio começa com Quagmire, Peter e Joe indo ao shopping para comprar um computador. Depois de algum tempo, com todos vendo outras coisas, Quagmire decide qual computador levar. Enquanto isso, em casa, o restante da família está no sótão procurando por fantasias. Eles até se recordam da fantasia que Chris usou no ano passado. Depois, Lois acaba achando um ursinho que Stewie ganhou dos seus avós quando ainda estava no hospital. Lois pergunta se ele iria querer o ursinho, e Stewie cogita a possibilidade por um momento, mas depois recusa, dizendo que já havia crescido. Acho que ele ficou escondido aqui. Quer ele de volta, querido? O quê? Essa coisa velha? Não, valeu. Eu cresci e mudei. Já na sala de casa, Peter está assistindo televisão quando Quagmire liga para ele, pedindo ajuda para achar onde fica a pasta de fotos. Eles discutem para conseguir fazer com que Quagmire consiga postar as fotos de seu gato no computador, e ficam nessa discussão por um tempo. Stewie está lendo poesia em seu quarto, pois alguns problemas do coração o afligem. Brian pergunta quais são esses problemas do coração que Stewie está sentindo, e ele explica que é porque Lois tinha encontrado um antigo urso de pelúcia dele, mas que agora ele estava com outro urso. E como eles já viveram muitas coisas, por isso estava difícil de lidar. Quando Brian pergunta por que ele não fica com os dois, Stewie acha uma loucura e diz que essa relação seria muito difícil. Ele fica confuso, pois Rupert, que é seu urso atual, está com ele há muito tempo, mas Oscar, seu antigo urso, era quem o fazia sorrir de verdade. No entanto, ele se convence de que o melhor é continuar com Rupert, mesmo estando com ele só por conta do seguro dele. Após Brian falar que ele estava pensando demais, Stewie concorda e diz que apenas precisa esquecer Oscar, mesmo se lembrando dos momentos quentes que teve com ele. Que incrível! É como se você tivesse pegado todas as cores que existem e dissesse: vou fazer uma nova. De volta ao shopping, Quagmire reclama com a vendedora sobre seu computador estar com defeito. Ao olhar o histórico dele, ela explica que o problema é que ele estava acessando o site latinasafadas.net e que esse site continha vírus. Então, ela indica um outro site envolvendo universitárias, pois era mais seguro. Quando Quagmire percebe que a vendedora curtia o mesmo conteúdo que ele a convida para jantar, e ela aceita. À noite, os dois estão juntos em um restaurante, conversando sobre diversos assuntos. Eles sentem afinidade, pois, quando conversavam com outras pessoas, sempre eram vistos como estranhos. Sempre que eu falo sobre essas coisas, a maioria das pessoas me encara como se eu fosse uma espécie de pervertida. Comigo também, mas e daí? Nunca tenha medo de ser diferente. Na manhã seguinte, Quagmire e Sonia estão juntos. Assim que ele acorda e percebe que está algemado na cama, fica sem entender nada, pois não se lembra da noite anterior. Sonia explica que, mesmo sabendo que algo ia rolar entre eles, ela lhe deu alguns comprimidos para garantir. Quando ela pergunta se ele está bravo com ela, Quagmire responde que não, que na verdade estava apaixonado. Ele então pede para ir ao banheiro e, depois de receber uma taça de vinho da Sonia, reforça o quanto está feliz. Agora, Quagmire está reunido com Peter e Joe e conversa sobre a mulher com quem está saindo e o quanto eles combinam. Peter olha o celular e vê que Quagmire já havia mudado seu status de relacionamento. Então, ele o aconselha a não apressar muito as coisas e a pensar antes de tomar uma decisão séria. A cena corta para Peter tentando decidir se quer um hambúrguer extra grande, e mesmo depois de anos, ele ainda não consegue tomar uma decisão. Vou querer o cheeseburger. O senhor vai querer o cheeseburger extra grande? Já na casa, Brian está caminhando quando se esbarra com uma escada indo para o sótão. Ao subir, ele pega Stewie no flagra com o urso Oscar e os dois estão tomando chá.
Brian percebe que a roupa de Stewie estava do avesso. Então, Stewie começa a se desculpar e pede para Brian não contar nada para seu urso Rupert. Ele explica que as coisas saíram do controle e que se Rupert soubesse, ficaria muito mal e poderia fazer algo terrível contra si mesmo. Brian tenta acalmá-lo, dizendo que ele está se estressando por nada, pois é só um urso. Mas Stewie joga na cara de Brian que ele se estressa toda vez que ouve a sirene de uma ambulância. Agora vemos Quagmire e Sonia na quadra de esportes da sua antiga escola. Ele explica para Sonia que sempre teve a fantasia de ficar com uma mulher ali, na frente do seu antigo diretor. Ele lembra que, quando era mais novo, o diretor o havia expulsado da escola por mostrar suas partes aos outros. No entanto, Quagmire começa a dizer que aquilo não parecia ser tão divertido e que precisaria parar por ali. E aí, tá gostando do diretor Goodrich? Hã? Lembra que me expulsou por eu mostrar meu na escola? Lembra? Te expulsei? Isso não é tão divertido como eu pensei que seria. Em seguida, os dois vão para outro local onde pintam seus corpos e namoram. Até escrevem todo o alfabeto chinês no chão. Depois, os dois vão a um hotel e Sonia faz uma surpresa para Quagmire. Ao chegarem no quarto e ela tirar a venda dos olhos de Quagmire, ela diz que quer que ele fique com seu pai. Ele começa a se negar e surta com a ideia. Então, Sonia fala que o que mais ama neles é o fato de irem bem além dos seus limites normais. Logo a cena corta para os dois indo embora do hotel, e quando o porteiro pergunta se eles gostaram da experiência, Quagmire responde que não, de forma bem grossa. Na cena seguinte, Brian está assistindo a um programa quando, de repente, escuta gritos de Stewie vindo do segundo andar. Logo, Stewie desce a escada com seu urso Rupert, e Brian pergunta o que está acontecendo. Stewie explica que ele e Rupert não estão se entendendo. Ele continua a gritar com o urso, então entrega Rupert para Brian e diz que eles podem ficar juntos, pois agora ele estava se separando do Rupert. Novamente, Quagmire se reúne com seus amigos no bar de sempre e chega usando óculos escuros. Seus amigos começam a apontar que ele não estava bem, e assim que ele tira os óculos, perguntam o que havia acontecido com seus olhos, questionando se era mais um hematoma que sua namorada havia deixado em seus momentos íntimos. Quagmire responde que não era nada disso, e quando eles perguntam se ele estava apanhando dela, ele nega e depois escreve em um papel que não pode falar sobre o assunto, pois acha que foi grampeado. Então, Quagmire e Peter continuam conversando através do papel, mas agora o assunto muda para o aniversário de Joe, e como nenhum deles tinha comprado presentes, eles decidem fingir que não se lembram do aniversário dele. Depois, Quagmire se levanta da mesa e diz que precisa se encontrar com Sonia, e assim que ele sai, seus amigos comentam sobre como o amor pode causar coisas estranhas nas pessoas. Assim que Quagmire chega ao seu carro, ele percebe que Sonia está escondida e questiona o que ela está fazendo ali. Ela explica que pensou em esperar por ele, e quando Quagmire sugere que tirem apenas uma noite de folga, ela se recusa e começa a algemá-lo e agredi-lo, acreditando que essa era mais uma de suas fantasias. Ela pega um soco inglês e o acerta várias vezes até ele ficar bastante ferido. Então, o joga no porta-malas do carro, machucando-o mais algumas vezes antes de fechar a porta e sair com o carro dele. Essa é uma de suas fantasias, não é? Humilhação pública. É sexy, não é? Em seguida, Joe e Peter saem do bar completamente embriagados. Eles trocam as chaves do carro e decidem que agora estão prontos para dirigir. Na rua, eles encenam uma parada de trânsito com Peter sendo o policial e Joe o motorista. Quando Peter pede para Joe andar em linha reta, ele apenas cai do banco e assim Peter o libera para ir embora. No dia seguinte, o pai do Quagmire vai até a casa do Peter perguntar se ele tinha visto seu filho, mas Peter responde que não. Joe chega nesse exato momento também querendo saber notícias do Quagmire, pois diz que seu amigo não apareceu para eles recolherem maçãs como sempre faziam. O pai do Quagmire fica nervoso por pensar que algo ruim possa ter acontecido com seu filho, e então Peter diz que eles precisam encontrar um cara gorducho e tagarela, pois assim encontrariam o Quagmire, já que eles sempre estavam juntos. Assim que eles iam sair, Chris aparece dizendo que hoje era sua apresentação, mas Peter revela que jamais iria assistir a essa apresentação. Enquanto isso, Stewie está se preparando para levar o Oscar para tomar chá quando pega Brian no flagra com Rupert e começa a sentir ciúmes. Você mal comeu o cereal que enfiei na sua boca ontem. Brian? Oh, oi.
O que você tá fazendo? Decidido, ele pega Rupert de volta e sai com Oscar e Rupert nos braços. Peter leva os dois para procurar o Quagmire na bagunça da sua garagem e sugere que, se não o acharem por ali, talvez Quagmire estivesse escondido no gramado que precisava ser cortado ou na sujeira da calha. Depois, os três vão até a loja havaiana do Ryan e, ao chegarem lá, questionam se Ryan havia visto o Quagmire. Ryan responde que a última vez que o viu foi há umas 3 semanas, quando ele vendeu umas 50 camisetas vermelhas para ele. Depois, eles saem da loja e começam a andar para uma área destinada aos adultos. Quando o pai do Quagmire está quase desistindo de achá-lo, um cara aparece e, ao ouvir o nome Sônia, diz que sua cadela se chamava assim. Logo depois, aparece outro estranho falando sobre uma Sônia tarada que atraía homens para usá-los em seu galpão. Joe é o primeiro a se tocar que era essa a Sônia que eles estavam procurando, e então eles decidem ir atrás do galpão. A única coisa que Peter pensa é que não quer pegar nada de estranho que Quagmire pudesse estar fazendo. A cena então muda para Stewie colocando Rupert sentado em uma cadeira. Quando Brian chega para se desculpar pelo que havia acontecido, Stewie explica que agora que seu urso Rupert já esteve com os dois, estava na hora dele escolher com quem quer ficar. Stewie mostra as coisas boas que eles já fizeram juntos, e quando Rupert caia para o seu lado, Stewie comemora. Enquanto ele abraça o urso, Brian apenas pega outro urso e sai do quarto. Stewie apenas torce para que Oscar entenda a situação, mas vemos que ele não recebe a notícia tão bem assim. Finalmente, os amigos do Quagmire encontram o galpão da Sônia e, ao quebrarem o cadeado para entrar, encontram seu amigo em uma situação bem complicada. Enquanto eles conversam, Sônia chega, surpreendendo a todos. E Joe para de defender, aponta uma arma para Sônia, mas ela não demonstra medo e vai para cima dele, facilmente tirando a arma de suas mãos. Fique parada bem aí. Ah, para! Acha que eu tenho medo de você? Se for levantar alguma hora, esse seria o momento, Joe. Joe, porém, não mostra medo e começa a encarar Sônia. Quando ela ia atirar nele, nenhuma bala sai da arma e Joe parte para cima dela para algemá-la. Quando Peter questiona por que ele não teve medo, Joe explica que era porque sabia que a arma não estava carregada. Joe prende Sônia. E em seguida, Peter acha que aquele é um bom momento para entregar o presente de aniversário de Joe. Encerrando o episódio, a cena mostra todos reunidos no bar, e Quagmire agradece por tudo que seus amigos fizeram, pois se não fosse por eles, ele talvez nem estivesse vivo. Eu acho que o que eu aprendi com tudo isso é que quando se trata de relacionamentos, eu é que tem que ser o safado da história. Não esqueça de deixar o seu comentário e até os próximos vídeos.